Olá, amigos, boa noite. Aqui é Jadir Santana, falando aqui de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Hoje é 25 de fevereiro de 2019, são 23 horas e 14 minutos. Falando aqui nesta noite de segunda-feira, uma noite chuvosa, umas tempestades tem caído aqui em São Paulo. Aqui em Guarulhos, há poucos instantes, uns trovões, uns relâmpagos, negócios assim, meio assustador, mas eu particularmente acho a tempestade um dos mais lindos fenômenos da natureza. Eu adoro tempestade. Sinceramente, parece loucura, mas eu particularmente adoro tempestade. Nasci na roça, lá na Bahia, fazenda Cachoeira Nova, lá em Itaém, interior da Bahia, fui criado no meio do mato. Eu vejo aqueles trovões, aquelas trovoadas na roça, é algo assim fantástico, ver aqueles fenômenos lindos. Aí depois passava a trovoada, o céu ficava azulzinho, limpinho, o ar parece que fica mais leve, mais suave, tudo limpo. A trovoada tem esse poder de cortar as miasmas, esses miasmas que a gente produz através dos nossos pensamentos negativos, dos nossos pensamentos ruins, de raiva, etc e tal. Isso fica tudo no éter, no espaço. E a trovoada, os relâmpagos, os trovões, chega e queima tudo isso e fica tudo limpo, e tudo fica respirável. Mas, meus amigos, o assunto aqui hoje, que eu queria conversar com vocês, não é a trovoada, né? Mas a questão do ministro Vélez Rodrigues, ministro da Educação, ele lançou hoje como fosse uma diretriz aí para todas as escolas do Brasil, pedindo que as crianças cantem o hino nacional nas escolas, né? E que fiquem perfilados em direção à bandeira, em direção à nossa bandeira, né? E que de preferência, se puderem, filmarem, fazer essa filmagem e mandar de volta para ele, lá para o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Falando assim, parece uma coisa assim até absurda, né? Mas o ministro dá uma ordem dessa para que cante o hino nacional e já causou assim alguns frisson por aí. Se você concordar aí, gente, compartilha esse vídeo aí, tá? Não vou fazer um vídeo muito longo não, são esses assuntos aqui. E aí você já vê as reações da esquerda, reações assim intempestivas, né? O Marcelo Freixo aí, do PSOL, esse é um lixo moral, já vai entrar com ação contra o ministro por crime de responsabilidade. A escola sem partido, o pessoal da escola sem partido também tem nós, pessoal da direita também, assim, sabe, são muito inocentes, gente. Já fez também, quer dizer, os caras estão lutando há tanto tempo para que tira a ideologização das escolas, né? E agora a escola sem partido criticou a atitude do ministro, não sei o quê, porque o ministro, de alguma maneira ou não, ele tecnicamente, ele cometeu um pequeno deslize. Que isso é que eles vão pegar. No artigo 37 da Constituição, até anotei aqui, esse aqui eu peguei no antagonista, né? Veda o uso de slogan eleitoral em comunicações oficiais, seja eles cartas ou e-mails. Então, o artigo 37 da Constituição Federal veda o slogan eleitoral em comunicações oficiais. E ele fez uma carta lá e ele pediu para que lesse a carta para os alunos. Uma carta orientando os alunos, falando da pátria, dos valores, etc. Eu não li o conteúdo da carta, mas mais ou menos tenho certeza que é isso aí. Falando dos valores, dos símbolos nacionais. É isso aí, velho. Dos símbolos nacionais. A importância das crianças saber o que significa uma bandeira nacional. O que significa isso aqui, ó? O que significa uma bandeira nacional? Para que esse negócio fica hasteado aí? O que significa isso? Né? Dos brasões nacional, do hino nacional, isso tudo são símbolos nacionais. Que todo país constrói isso nos seus cidadãos. Isso tem que ser desde as crianças, lá na eternidade. Lá na escola, aos pouquinhos. Essa coisa você tem que ir construindo nas crianças. Né? Para que ele se torne um cidadão e respeite seu país, valorize seu país e ame seu país. Entendeu? Saber que a sua bandeira é um dos símbolos que significa o seu país. Onde ele estiver,
quando ele vê a bandeira ali, aquela bandeira do meu país, ó, meu Brasil, céu. Como os americanos, eles têm uma verdadeira referência à sua bandeira. Tá? Então, o que nós estamos vendo aí? Já essa reação deslocada do Freixo, dizendo que o ministro, esses fanáticos da direita, pediu para a criança cantar o hino nacional, né, um dia da semana, perfilar diante da bandeira, isso é fanatismo, gente? É fanatismo isso? Eu pergunto para vocês, é fanatismo? Evidentemente que não. Evidentemente que isso é a coisa mais lógica que existe no mundo civilizado. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Israel, na França, os alunos cantam os hinos nacionais, aprendem a cultivar os símbolos nacionais do seu país. O americano, até, a gente vê até nos filmes, na frente da casa de cada americano tem uma bandeira hasteada, que precisa de uma reverência, entendeu? É o seu país, é a sua terra, é o seu chão. E a bandeira é a sua identidade de cidadão, de povo. Tá? Então, gente, o ministro cometeu esse pequeno, assim, vamos colocar como um pequeno deslize, ok? Que lá no final da carta ele colocou: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso foi o slogan da campanha do Bolsonaro. Provavelmente, o Marcelo Freixo vai entrar com essa ação aqui no Ministério Público Federal. Evidentemente, vamos saber que tem muitos procuradores, muitos que são esquerdistas, que são comunistas, essas pragas. Eles podem tentar encher o saco do ministro, né? Entrar com ação por crime de responsabilidade. Essa é uma parte. E o Escola Sem Partido criticou que usou slogan. Para quem vai criticar? Manda uma carta para o ministro. O ministro, é o seguinte, ó, refaz a carta lá, manda a sua carta e no final tira o slogan. Acabou. É simples resolver. Ministro, vai lá, tira o slogan. O ministro refaz a carta, do jeito que estava bonitinho lá, sem problema, tira o slogan, acabou e manda para e acabou. Simples. Eu acho que seria uma coisa simples, mas não. Ele coloca lá, já criticando. Isso é uma atitude muito louvável, que o Bolsonaro falou isso. Mas eu queria tocar para vocês, gente, falar de um segundo ponto. Que o governo do Bolsonaro é um governo de reconstrução nacional. Que você vê, para tentar já colocar para as crianças, para aprender a valorizar os símbolos nacionais. Já está tendo essa dificuldade, percebe? Já tem uma reação disso aí. Então, é um governo de reconstrução nacional, dos seus símbolos, dos seus valores, tudo isso. Mas o que precisa? O Bolsonaro sozinho não vai conseguir fazer. Nós na campanha, nós lutamos, nós fomos lá, foram aqui, foi lá, milhares de pessoas, milhões foram às ruas, dizendo, não, eu quero o Brasil, eu quero o Brasil, eu quero o Brasil. Só, gente, é o seguinte, se nós, como individualidades, não mudarmos as nossas condutas e agir, não vai adiantar. Se a gente quer mudar o país, nós temos que mudar a nossa conduta de cidadão, de pai, de mãe. Porque agora essa responsabilidade agora é dos pais e das mães. Agora chegou a vez dos pais assumirem a sua responsabilidade nesse processo. O governo está fazendo a parte dele, agora que é os pais. Muitas escolas aí são diretores comunistas, são diretores de esquerda. Eu vi até um cara aí da universidade, das escolas particulares, mas aqui o ministro manda, não sei o quê, papapá, ele não pode determinar. Quer dizer, são os pilantras. Ele devia dizer, não, gente, vamos apoiar, porque aqui é escola particular, mas vamos apoiar o Brasil em primeiro lugar, e acabou. Quer dizer, quando começa a agredir, por que os alunos hoje agredem os professores, destroem as escolas? Porque perderam as referências. Você não tem uma referência. Você não tem o que se cultivar. Os alunos não têm mais o que cultivar. Uma referência moral, a um símbolo, a um hino, ao país, ao professor. Para esse professor não é nada mais. Não é um mestre que tem que respeitar, chamar de senhor na sala de aula. Eu na época que eu estudava, toda segunda-feira a gente cantava o hino nacional, perfilado em fila, era uma cerimônia linda. Chegava um pouquinho mais cedo lá, achava a bandeira, cantava o hino nacional, todo mundo cantava e depois ia para a escola, toda segunda-feira. Isso era uma coisa natural. Se você forma o caráter do cidadão, da criança,
entendeu? Do jovem, ele começa a perceber que ele não é jogado no mundo, ele tem alguma coisa que ele tem que referenciar, ele tem uma identidade, ele tem um país para tomar conta, um país para cuidar. Ele tem um país que ele vai ter que respeitar, que ele vai viver nesse país aqui, que uma hora ele vai ter que, talvez se precisar, ele vai ter que lutar por esse país, por essa bandeira, por esse pedaço de chão. Então agora aqui, os pais precisam de assumir as suas responsabilidades, irem na escola, nas escolas, dizer assim, ó, não sei o que, meu filho vai cantar o hino nacional, se for caso, acompanha os filhos. Eu vi até aqui a Daiane Miyazaki, ela aqui é daqui do meu Face aqui, é daqui assim, eu autorizo meu filho a cantar o hino nacional, e se achar ruim, eu vou junto. Achei uma sugestão interessante. Os pais irem junto para as escolas, que tiverem de folga, os pais e as mães, irem junto para as escolas e cantarem o hino junto com seus filhos, para dar um apoio a esse processo, para quebrar já essas ações da esquerda. E que o Ministério Público Federal possivelmente vai aceitar, viu? Presta atenção. Mas agora chegou a vez dos pais e das mães. Gente, quem manda no país é o povo. Egídio Augusto Nunes disse, o Brasil será o que o povo quiser que ele seja. O que o povo brasileiro quiser que ele seja. Mas agora chegou a hora de cada um de nós arregaçar as mãos e, na prática, agir. Nós agimos na eleição, é outra pegada. Agora chegou a vez de, com método, com ação, com disciplina, agir pontualmente. A questão da educação agora aqui, pronto. Disciplina nas escolas, trazer esses alunos de volta, para entender que tem um país, que existe símbolos de uma nação, o que é uma nação, o que é um país, o que é ele como que vai ser um cidadão, o que é isso? Ele precisa aprender essas coisas, esses valores, de respeitar o professor, o pai, a mãe, o senhor de idade. Tem que buscar isso de volta. Que está tudo largado, tudo perdido, as criançadas estão aí, ó, perdidos. Não respeitam mais ninguém. Então agora chegou a hora dos pais, entendeu? Os pais precisam mostrar de que lado estão. E o que querem para os seus filhos. Então, gente, isso que eu queria dizer para vocês nesta noite aqui, eu não ia nem gravar vídeo, não, eu estava hoje ali aguardando meu filho chegar, por causa dessa trovoada aí, mas eu achei isso aqui muito importante. Os pais precisam de tomar as rédeas das escolas. Meus filhos já não estudam mais, não são mais pequenos, já estão tudo grandes, já são homens, né? Então, Netinho, é isso aí. Mas a questão que a menina colocou aqui, ela colocou de autorizar, porque o que acontece? É provável que o próprio governo aí, desculpa, o governo não, essas escolas, que aí o ministro falou assim, não, veja bem, isso aí é só não é obrigatório, entendeu? Então muitas escolas talvez não vão nem querer, porque a maioria dos professores e dos diretores são comunistas. Mas aí, Netinho, chega a hora dos pais e as mães irem nas escolas e falar, não, o Brasil precisa disso. E se for caso, vá junto e canta, indo junto, lá, acompanhe seus filhos nas escolas. É isso que eu estou falando, entendeu? Não é questão de autorizar, mas é possível. A gente precisa de agir dessa forma. Porque para quebrar a narrativa da esquerda. Para saber que o povo está a favor, que os pais estão a favor. Entendeu? Acho que isso é importante. Porque senão essa esquerda vai agir aí, e é possível ele começa a peitar o ministro, peitar o governo Bolsonaro. É crime de responsabilidade. Só porque o ministro, um erro técnico, eu falo para vocês. Na última linha lá, ele colocou o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso é o slogan da campanha do Bolsonaro. Tá? E aqui no artigo 37 da Constituição, veda isso aí. Beleza, mas ele pode replicar a carta e tirar isso lá de baixo, pronto. Sem problema nenhum. Eu acho que pode fazer isso. Mas os pais precisam. Eu acho que os pais e as mães, todas as pessoas, né? Os parentes, sei lá, quem quer que seja, o ideal seria que fossem para as escolas, gente. Prestar esse apoio, sabe? Abraçar essa causa mesmo. Porque isso é a salvação dessa juventude. Inclusive os pais aí de escolas particulares, ou ligar, mandar e-mail lá e exigir que as escolas particulares aceitem essa sugestão do ministro aqui, ó. Entendeu?
Porque o próprio Marcelo Freixo já falou, não, que são uns fanáticos da direita, os fanáticos. Quer dizer, cantar na escola é fanatismo, mas os moleques cantar funk na escola pode, né? Eu fiz estágio de filosofia na escola aí, eu fiquei chocado. Eles fecham as carteiras assim, não respeitam o meu professor e cantam funk na sala de aula. E dançam. Entendeu, gente? Então eu acho que isso é fundamental, tá? O Bolsonaro precisa do apoio do povo. Lembra que ele falava, gente, eu vou precisar de vocês. Eu preciso de vocês. Então, Netinho, mas quem vai expulsar esses caras? É o povo, é os pais, é as mães, é nós, como cidadãos. Só que se a gente não for lá, nas escolas, entendeu? Esses caras vão achar que não tem reação popular. A gente precisa de motivar essa reação popular, favorável a essa ideia, entendeu? Eu acho que isso é importante, entendeu? Colocar pessoas das forças de segurança. Não, Netinho, eu acho que o importante aqui é os pais e as mães. Eu acho que é isso que é importante, entendeu? De computação, você está assistindo. Força, para que eles saibam que isso é o que o povo quer, isso é o que os pais querem, isso é o que as mães querem, isso é o que as pessoas querem. Que a escola tenha ordem, tenha disciplina e que tenha patriotismo. E que seja ensinado para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, patriotismo. Tá? E que cantar o hino nacional, isso é fundamental para que a criança crie esse vínculo com o seu país. Senão vai ser criado aí, gente, como se fosse nada. Cria e não tem vínculo nenhum com o país. Então respeite o país. Um americano não fala mal do seu país fora do Brasil, fora do seu país. Você jamais vai ver um americano ir lá para a França lá, fazer o que o brasileiro faz, criticar o seu país, como faz a Dilma, como está fazendo lá o seu João Willis, dizendo que o Brasil é uma desgraça. Como fazia o Lula, que ia para lá, mesmo sendo candidato a presidente da República, e lá para a França ficar falando mal do Brasil. Ele mesmo falou. Um americano não fala mal do seu país. Não é que o país dele não tem problema, mas cabe a eles consertar o seu país. Mas não ficar fazendo propaganda negativa do seu país. Vê se o inglês fala mal da Inglaterra. Porque é um cara que tem consciência cidadã, consciência de, sabe, tem essa ligação com o seu país, o seu respeito com o seu país. Vê se um judeu fala mal do seu país. Não fala. Todo mundo tem problemas no seu país, lógico que tem, gente, evidentemente, mas os problemas são corrigidos pelo seu povo. Mas ele não sai para aí como os brasileiros fazem, como está o seu João Willis agora aqui, muitos brasileiros vão lá para fora, ficar falando mal do país, por quê? Porque não criou-se essa identidade, não tem um respeito, não tem uma reverência aos símbolos que se representam a sua nação, o seu país, o seu povo. Então eles perderam essa ligação, eles perderam isso. Foi desconstruído. Desde o governo Fernando Henrique, isso tem mais de 20, 30 anos, gente. Fernando Henrique, desde a redemocratização, que acabou com tudo isso. Tinha a disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que ensinava isso. Entendeu? Do Olavo Bilac, não sei o quê, do Civil Nacional, de respeitar, tudo ensinava tudo isso aí. Acabou. Então eles foram desconstruindo da mente das pessoas essa questão da identidade patriótica. Que isso se a gente trazer isso de volta, é isso que vai salvar o Brasil. Trazer para as pessoas de volta essa identidade patriótica. Isso vai transformar as pessoas em cidadãos verdadeiros guerreiros nacionais, pessoas de bem, honestas, corretas, que vai ter a verdadeira noção do que é ser cidadão. Um verdadeiro cidadão não se corrompe, não vende o seu voto, é uma pessoa correta. Se você faz a pessoa ela ser cidadã, não precisa ficar fazendo esse monte de leis aí, ó. Ah, que não pode sentar, porque aqui nos ônibus, aqui é para a pessoa deficiente. Não vai precisar disso, porque um cidadão, ele é um cara consciente do que ele é dentro da sociedade. Quando ele vê uma pessoa grávida no ônibus, ele não vai fechar o olho para dizer que está dormindo, como hoje é o que se fazem. Entendeu? E eu aprendi isso. Opa, tá aqui, senta aqui, papapá. Entendeu? Dá bem, tem uma reverência aos mais velhos. Lá na roça, a gente dava bênção aos mais velhos. Bênção, falando, Deus te abençoe, meu filho, bênção, Deus te abençoe. Foi sempre assim. E eu fui criado assim. A gente tinha uma reverência às pessoas de idade. Tá? Dava bênção, os tios. Isso é criação, gente, disciplina, ordem. Sabe?
É família, está ali, é o núcleo. Isso depois transforma para a sociedade, a pessoa, onde ela for, ela vai respeitar os ambientes, os espaços. E o que você tem hoje? Nada. Eu moro em Guarulhos. Aqui em Guarulhos agora virou moda ter esses chamamos como fossem os barzinhos, fica 24 horas aberto, eles vendem bebida alcoólica 24 horas. E as molecadinhas é livre. Você passa, às vezes, eu trabalho na área de segurança, então eu sempre rondo à noite, eu passo madrugada, uns copão desse tamanho assim, gente, olha, de bebida. As crianças de 10, 11, 12 anos, tudo na rua, tomando aqueles copos de bebida alcoólica. E em Guarulhos se virou moda. Tudo quanto é lugar tem essas casinhas de bebida agora aí. Eles chamam de vinho, eu esqueci o nome. Não é vinícola, alguma coisa assim. Vendendo bebida alcoólica para todo mundo e principalmente para a juventude. Está destruindo tudo. Aí cadê os pais também estão perdendo o controle sobre seus filhos? Como é que pode ser o pai deixar a criança de 12 anos de idade, 2 horas da manhã, na rua? Meninas, com os copões desse tamanho de bebida alcoólica. Então, chegou a hora do Brasil começar a ser reconstruído. Mas precisa do apoio de todo mundo. Agora chegou a hora do povo, das pessoas, se unirem pontualmente, né, as soluções. Entendeu? O problema está aqui, ó. O problema foi detectado. Vamos começar a tomar conta das escolas que foram perdidas. A esquerda tomou conta. Agora chegou a hora do Brasil, de verdade, resgatar essas escolas, resgatar essa educação. Mas é necessário, é a opinião minha, eu volto a dizer, é necessário, é imperativo que os pais assumam suas responsabilidades, tá? E vão nas escolas e exigem isso aqui, ó, nas escolas particulares e públicas. E acompanhe seus filhos e cante junto no hino nacional. Eu acho isso fundamental. Tá? Se meu filho estivesse na escola, eu faria isso. Eu ia junto com ele, arrumava uma folga, arrumava um jeito, deve ser a segunda-feira, eu arrumava um jeito, eu ia. Tá? Para dizer que isso tem essa medida do ministro da Educação, tem o apoio da sociedade. Tem o apoio dos pais, o apoio das mães dos alunos, apoio de todos aqueles que querem resgatar essa educação, resgatar a escola. Entendeu? Você me lembra, tinha uma cena aí, não sei onde foi aí, um moleque, ele deve ter uns 14 anos, com um facão na mão na escola, quebrando tudo. E pronto. E aí? Acho que foi aqui em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, um professor foi agredido, o olho todo roxo. Isso é por quê? Porque as crianças perderam as referências. Então, a escola, a educação precisa de ser resgatada. Isso aqui é o primeiro passo. Tá? Então, mas precisa da união e do apoio, tá? E dessa ação dos pais e das mães. E todos aqueles que querem resgatar a educação de verdade nas escolas públicas e particulares. Beleza? Eu vi isso aqui, assim, eu achei interessante, eu queria deixar aqui a minha opinião nessa noite aqui. Se vocês concordarem com o conteúdo ali, minha amiga está ali em cima ali, ó, vocês tiram o nome dela? A menina é top, escreve uns textos bons aqui no Facebook. Se vocês concordarem com o conteúdo, vocês compartilhem, tá? Eu agradeço aí a participação de cada um de vocês aqui. Estou vendo aqui o Felipe, o Luiz, o Pretinho ali, nossa amiga que também está ali. E é isso aí, gente. É um governo de reconstrução. Para se reconstruir, é necessário a união de todos nós. Que tem muita gente contra, muita gente contra. Nós precisamos de dar apoio ao nosso governo. É o governo que vai resgatar o nosso país, tá? Mas precisa do nosso apoio total e das nossas ações. Não adianta você dizer, não apoio Bolsonaro. Não, agora está aqui, ó, uma medida do ministro que vai ser bombardeada a partir de hoje. A Globo vai descer a ler isso aqui, ó. Vocês não fazem ideia. Então, cadê o nosso povo? Cadê o povo? Cadê você? Vamos para as escolas. Agora é a hora. Leva a bandeirinha, a camisa do Brasil e mostrar que todos os pais apoiam o ministro da Educação.
Entendeu, gente? Essa é a minha opinião. E se vocês concordarem e puderem compartilhar, eu agradeço, mas eu acho que esse é o caminho. Beleza? Fiquem com Deus, uma boa noite. Se concordar com o conteúdo, compartilhe. Estamos juntos, é Bolsonaro, beleza? E estamos juntos.